Olá, tudo bem? Meu nome é Ludmila Rocha, eu sou repórter do Broadcast Energia da Agência Estado. No programa Energia em Debate de hoje, eu converso com o presidente da Comerc Energia, André Dorf. Muito obrigada pela presença, André. Oi, Ludmila, boa tarde a todos, é um prazer estar aqui. A gente vai bater um papo sobre o nosso setor elétrico brasileiro, que anda passando por tantas transformações, assim como a Comerc, né? Um prazer estar aqui com vocês. Eu que agradeço. André, eu queria começar perguntando justamente sobre a abertura do mercado de energia. É um tema que tem movimentado o mercado há bastante tempo e o Ministério de Minas e Energia acaba de encerrar uma consulta pública sobre o tema. Queria saber como a Comerc entendeu essa proposta que vem sendo feita pelo Ministério de Minas e Energia e se concorda com o que está sendo proposto. Muito bem. Bom, essa é uma evolução regulatória super importante no nosso setor, né? A gente, no Brasil, tem um ambiente regulado, onde a maioria dos consumidores está inserida, né? E a gente tem o ambiente de contratação livre, que a gente chama de mercado livre aqui. O mercado livre, apesar de já responder por pouco mais de 1/3 da energia consumida no Brasil, ele é o que a gente chama de clube para poucos, né? Só 10 mil empresas, mais ou menos, têm acesso ao mercado livre, ou seja, pode escolher de quem comprar a sua energia. Pode escolher a fonte, pode escolher o submercado, enfim, o fornecedor, o prazo do contrato e assim por diante. E por que isso? Porque a gente tem uma régua dependendo da demanda contratada desse consumidor aqui no Brasil. Então, a proposta que está em discussão, e ela é muito bem-vinda, é justamente a gente poder abrir um pouco mais esse mercado para outras empresas e futuramente até para consumidores residenciais, comerciais, rurais e assim por diante. Então, o que está sobre a mesa hoje é uma discussão sobre a abertura da alta tensão. Então, hoje, como eu disse, poucas empresas, dos 90 milhões de consumidores, só 10 mil, mais ou menos, têm acesso ao mercado livre. E o que está se discutindo, em primeiro lugar, é abrir toda a alta tensão. Então, isso aí já traria para o mercado cerca de 150 mil novas unidades consumidoras. E, posteriormente, aí pauta para uma outra consulta pública, abrir a baixa tensão, ou seja, os consumidores residenciais e pequenos comerciais e rurais. Na nossa opinião, aqui na Comerc, nós estamos mais do que preparados, o Brasil está mais do que preparado para enfrentar, para assimilar, absorver essa abertura da alta tensão. Então, muito já foi discutido, acho que os agentes todos estão ávidos por essa abertura da alta tensão, que, de novo, traria um número muito expressivo de empresas para essa possibilidade de escolher o seu fornecedor de energia. O que nós achamos na Comerc é que a abertura da baixa tensão requer um pouco mais de atenção, e por isso até esse prazo um pouco mais dilatado, para que as distribuidoras possam se preparar, para que a regulação possa estar toda já preparada para isso. Esse tema ele vinha sendo discutido também no Congresso Nacional por meio de um projeto de lei, o 414 de 2021, mas essa tramitação acabou sendo interrompida ao longo do ano. A Comerc considera que é importante que esse texto avance, apesar do próprio Ministério já estar tomando frente na discussão da abertura de mercado especificamente? Nós entendemos que, sim, é importante a tramitação desse projeto, e ela está acontecendo, mas para esse tema específico, a abertura de mercado, o executivo, né, o Ministério, pode fazer isso de maneira infralegal, ou seja, ele pode promover essa abertura da alta tensão por meio de uma portaria ou de um decreto presidencial. Então, esse tema específico não depende exclusivamente do PL, do projeto de lei 414, ele poderia ser feito pelo executivo, e acho que essa é um bom encaminhamento aqui. Então, a gente é favorável de que o ministro Saxida ele proceda com essa abertura via portaria. Um outro tema que tem chamado bastante atenção do mercado é a geração distribuída, que esse ano tem crescido bastante, também embalada pelo novo marco regulatório do setor.
A gente tem, a partir do ano que vem, o início da transição para o pagamento do fio, no caso de quem aderir à geração distribuída. Isso deve atrapalhar o crescimento desse mercado ou não vai ser um impacto significativo? Veja, é importante a gente dar um passo atrás e discutir um pouco a origem da geração distribuída, né? Ela nasceu e tem crescido muito com a microgeração distribuída, com os painéis solares nos telhados, né? Eu acho que hoje já temos mais de 1 milhão de instalações desse tipo no Brasil, e é o que todo mundo vê, né? Então, são os instaladores de painel solar, tem propaganda todo dia, tem sempre um vizinho, um conhecido que instalou, e essa modalidade abriu a possibilidade, então, do consumidor compensar o seu consumo de energia com a geração que faz no seu próprio telhado, né? Telhado da sua casa, do seu comércio ou da sua pequena indústria. E aí a regulação avançou e permitiu que quem não tivesse telhado, ou quem não quisesse fazer isso na sua própria instalação, pudesse fazer de maneira remota, mas dentro da mesma área de concessão da distribuidora que o atende. E dali o mercado derivou para soluções compartilhadas ou de alto consumo remoto, onde empresas constroem usinas, e nós fazemos isso na Comerc também, e organizamos consórcios de consumidores. Então, esses consorciados ou cooperados, eles usufruem da sua própria energia de maneira remota, como se estivessem colocando no seu telhado. A única diferença é que ela está remota, não está no seu telhado mesmo. E aí a regulação avançou, e ainda bem que regulamentou esse mercado, você citou bem, e agora a discussão é o pagamento do fio para a distribuidora, que começa a ser feito logo mais, versus os benefícios que a geração distribuída traz, né? Ela também traz benefícios. Ela reduz a necessidade de investimentos em grandes linhas de transmissão, ela reduz muitos reforços de rede, ela minimiza perdas com grandes transmissões de blocos de energia. Então, tem uma série de benefícios que estão sendo mensurados e devem ser levados em conta também. A gente ainda não tem esses valores, está sendo discutido, mas a nossa expectativa é que também isso ajude a preservar a competitividade dessa modalidade. Como é que a gente vê o futuro do mercado se organizando? Seu primeiro tema foi da abertura de mercado, segundo da geração distribuída. Então, essas são realidades que vão conviver no futuro, na nossa opinião. Então, mesmo com a abertura da baixa tensão, o que nós vamos ter no futuro, provavelmente, é um conjunto grande de consumidores migrando para o mercado livre, um outro conjunto grande de consumidores ficando ainda na sua distribuidora, no mercado cativo, no mercado regulado, e um outro conjunto de consumidores ficando no regulado e usufruindo da geração distribuída, né? Quando a gente discute um tema individualmente ou outro, a nossa tendência é achar que vai haver uma certa dominância do mercado todo, ou isso levado ao extremo, como é que fica. Então, a gente acha que as coisas vão ter uma convivência harmônica no futuro, né? Vai ter, entre aspas aqui, produto e solução para todo mundo, para todos os apetites a risco e apetites à inovação. Tá certo. E falando aí desse mercado como um todo, a gente sabe que energia é um tema que está sendo bastante discutido, inclusive considerando guerra na Ucrânia, problemas de suprimentos. Queria saber quais são as perspectivas agora para o segundo semestre, para o ano que vem, considerando esse cenário macro como um todo, e também o nosso momento interno aqui no Brasil. Ano passado a gente teve uma crise hídrica que afetou bastante as operações. Esse ano a gente está vendo uma geração hídrica mais tranquila, mas o ONS informou ontem que tem aí uma previsão de afluências abaixo da média já para setembro. Como que a gente pode se preparar? O que a gente pode esperar para os próximos meses em relação ao mercado? Nossa, essa é uma excelente pergunta, porque o tema da energia, ele, no passado, ele ficava meio que alocado nas áreas de suprimentos das empresas, áreas de compras ou áreas técnicas, né? Como um elemento a mais, uma matéria-prima, entre aspas, a mais
na cadeia de produção das companhias. O que a gente percebe é que esse tema subiu para a mesa da diretoria e dos conselhos, né? Seja pela segurança energética, seja pelo custo que a energia passou a representar, os energéticos de maneira geral, né? Não só a energia elétrica, e seja pelo tema do meio ambiente, do combate à mudança climática, que é outro tema que também apareceu muito recentemente. Na nossa visão aqui na Comerc, esse tema ele vai ficar ainda na mesa da diretoria, dadas as possibilidades que hoje se apresentam, né? A gente tinha muito pouca alternativa no passado para lidar com custo, com segurança energética e com meio ambiente, e hoje a gente tem inúmeras possibilidades, né? Desde fazer a sua autoprodução, fazer geração distribuída, usar baterias, fazer programas de eficiência energética nas suas instalações, fazer telemetria, começar a medir tudo de maneira granular, em tempo real. Então, hoje, a tecnologia, sejam as tecnologias de geração como as tecnologias da informação, possibilitaram esse avanço muito grande. Então, hoje, o executivo de qualquer companhia abre o jornal e ele tem 3, 4 matérias sobre o nosso setor, uma falando do avanço do gás natural, outra falando das possibilidades de painéis solares, outra falando em eficiência energética. Então, o cardápio cresceu muito nesses últimos anos. Lógico que o tema da guerra e das alterações climáticas desse ano, principalmente no hemisfério norte, né, com as elevadas temperaturas, tem provocado um frisson no mundo corporativo e no mundo residencial, dado o preço dos combustíveis. A gente viu o que aconteceu com o preço da gasolina, preço do petróleo e agora, mais recentemente, com o preço da energia elétrica, principalmente na Europa. A gente teve o preço lá sendo multiplicado por mais de 10 vezes nas últimas semanas. E um ponto de interrogação sobre o abastecimento de energia para o inverno europeu, né, que é quando as casas consomem os energéticos para aquecimento. Então, tem um monte de pontos de interrogação e, ao mesmo tempo, um cardápio grande. Outro tema que tem sido discutido, e essa a gente tem uma posição clara aqui, é sobre o tema do combate à mudança climática. Então, a gente viu inúmeros artigos de pessoas dizendo que acabou o ESG, agora as empresas vão rasgar esse tema do meio ambiente e voltar para o carvão, e voltar para o óleo combustível. E na nossa opinião, não é bem assim. A transição energética que a gente tanto fala, ela não é um virar de chave, né? Ela não acontece do dia para a noite e ela demanda uma transição muito serena para que a gente não tenha exposição a riscos energéticos nos países, nas economias, nem de abastecimento e nem de custos, né? Então, eu acho que a transição não é tão rápida quanto a gente gostaria ou quanto alguns venderam no passado, mas, ao mesmo tempo, eu acho que não vai haver uma reversão. Acho que nós chegamos num ponto sem retorno para o tema da transição energética, do combate à mudança climática. Hoje, eu não vejo mais gente questionando o tema da mudança climática, dos riscos que o aquecimento global representam para todo mundo. Então, é uma questão de dose. Eu acho que talvez o pêndulo foi muito para um lado só, com empresas fazendo greenwashing, com muito marketing em cima de ações que não tinham fundamento, mas agora o pêndulo está voltando um pouco com essas crises e a gente começa a ver iniciativas bem concretas e as empresas, consumidores, investidores, o mercado de maneira geral, abraçando o tema do combate à mudança climática de forma mais serena, né? E de forma mais técnica, vamos dizer assim. Então, esse é um tema que veio para ficar. Em relação a preço, o que a gente pode esperar para os próximos meses? E não sei se já dá para falar sobre expectativas para 2023 no mercado de energia aqui no Brasil, considerando como está a nossa geração nesse momento.
Pois você trouxe uma questão da hidrologia, né? A gente teve o ano passado tivemos um susto com a hidrologia, então a gente viu os preços subirem muito rapidamente, depois tivemos um período úmido bom, recuperamos reservatórios, hoje os reservatórios estão num nível confortável e os preços caíram muito, recuaram muito. Então hoje nós estamos com preços relativamente baixos e uma situação confortável até novembro, que é quando se inicia o novo período úmido. Então, esse novo período úmido é que vai ditar o tom para o ano que vem, né? Se a gente vai ter mais um período úmido bom e ter reservatórios que nos tragam conforto, lembrando que a energia hídrica ainda é majoritária na nossa matriz energética, né? Então, na matriz elétrica. Então, aqui tem um ponto de atenção, como sempre vai ter. Agora, a gente está muito melhor preparado do que sempre tivemos. Então, seja pelas térmicas, pelo avanço do gás natural, seja pelo avanço das renováveis. Então, tudo foi compondo uma matriz que hoje é menos dependente das chuvas e da hidrologia. Então, eu acho que nós estamos muito melhor preparados para lidar com crises hídricas do que no passado. Agora, preços de longo prazo, né? A gente tem os preços de curtíssimo prazo, que são esses daqui ditados pela hidrologia do período, e temos os preços de longo prazo. Nós estamos vivendo uma situação aqui, Ludmila, interessante, porque o preço de longo prazo, ele acompanha muito o custo da expansão da matriz. Hoje a matriz está crescendo, principalmente com fontes renováveis, e a gente viu, e vivemos isso aqui nos últimos meses, um desarranjo da cadeia de suprimentos global para todos os produtos, incluindo aqueles que abastecem a construção de parques eólicos, de usinas solares e assim por diante. Então, na prática, o que é que isso significou? Um aumento de custo de investimento. Então, as usinas ficaram mais caras para se construir, ao mesmo tempo em que o juro subiu também. Então, o custo do financiamento subiu no mundo todo e no Brasil não foi diferente. Então, aqui no Brasil nós vimos os painéis solares, componentes das eólicas mais caros por conta desse desarranjo global, o câmbio subiu nos últimos anos e a taxa de juros subiu. Portanto, o investimento ficou mais caro. E o preço de longo prazo não acompanhou esses investimentos. Lembrando que o investidor privado, ele investe esperando um retorno sobre o capital. Então, na medida em que o capital investido sobe, o preço de energia deveria acompanhar para que ele tenha o mesmo retorno. Então, eu considero que nós estamos num momento de um desequilíbrio entre custo de expansão e preço de contratos, de PPAs de longo prazo, e isso vai se ajustar de um lado ou de outro. Então, os próximos meses é que vão dizer se esse investimento deve voltar para um patamar histórico ou se os preços de energia de longo prazo vão avançar mais para que a gente retome o equilíbrio, ou os dois em alguma medida, né? Tá certo. Eu queria trazer também uma discussão que deixou o investidor bastante interessado, que é a aquisição que a Vibra fez de 50% da Comerc. Que tipo de sinergia as duas empresas têm e que podem demonstrar aí o que pode vir nos próximos meses, considerando essa operação? Legal. Bom, a Vibra, ela está passando por um momento muito parecido com todas as empresas de petróleo e gás, né, que é o tema da transição energética. E quando a gente fala de transição energética, não é a transição da Vibra, é a transição dos clientes da Vibra, né? Quer dizer, nós, consumidores aqui, estamos pouco a pouco eletrificando nossa mobilidade, com carros elétricos, ônibus elétricos, caminhões elétricos, as empresas estão eletrificando seus processos industriais pouco a pouco, então está havendo uma eletrificação da sociedade. E a Vibra, enxergando isso, resolveu complementar o seu portfólio com produtos da Comerc, ou seja, além de ter os combustíveis tradicionais, líquidos e fósseis, também ter agora todo um outro portfólio ligado a essa transição energética. E eu achei que
Foi uma visão muito acertada. Então, o que eles fizeram? Compraram 50% da Comerc, tem uma evolução para que eles obtenham o controle no futuro, então isso já está previsto. E a sinergia aqui que você me perguntou, a primeira sinergia óbvia para a Comerc foi a sinergia financeira. Então, a robustez que esse novo sócio nos trouxe aqui já representou taxas de juros menores nos nossos financiamentos. Então, essa é meio óbvia e imediata, essa a gente já percebeu. Aí tem uma segunda sinergia, que é justamente aproveitar o que a gente chama de cross-sell, que é a gente poder oferecer produtos da Comerc para a base de clientes Vibra. E quando a gente fala de Vibra, Ludmila, a gente sempre pensa naqueles 8.300 postos de serviços que a Vibra tem, mas, para além disso, eles têm 18 mil clientes corporativos, que todo mês compram da Vibra gasolina, querosene, lubrificantes, serviços, enfim, que consomem produtos Vibra. Lembra que eu falei que o nosso Mercado Livre no Brasil tem 10 mil empresas. Só a Vibra tem 18 mil clientes corporativos. 80% deles não estão no Mercado Livre. Então, a Comerc tem a possibilidade de oferecer para esses clientes temas como migração para o Mercado Livre, geração distribuída, temos uma joint venture com a Siemens e com a Equinor para oferecer baterias estacionárias grandes, temos uma empresa de eficiência energética que tem feito inúmeros trabalhos e projetos gerando ganhos e economia de pegada de carbono para os clientes. Então, tem muita coisa bacana e muita coisa complementar nesse portfólio. Então, esse é o segundo capítulo de sinergias muito importante. E já dá para dizer o quanto esse portfólio todo da Vibra já foi incorporado pela Comerc nessas atividades ou ainda não? A gente está, desde o começo do ano, quando a operação foi aprovada pelos órgãos, a gente tem promovido encontros das áreas comerciais, treinado de parte a parte esse novo portfólio para os executivos de relacionamento. Então, isso está acontecendo pouco a pouco, a gente já tem vários casos de sucesso, vários clientes que aproveitaram esse relacionamento da Vibra e adotaram produtos Comerc. Então, as coisas estão acontecendo. Tá certo. Eu queria partir agora para um assunto que o mercado também está super de olho, que é a questão do hidrogênio. A Comerc é uma das empresas que está investindo nesse mercado. Queria saber se já dá para dizer, para quem está nos assistindo, quando que essas operações começam em relação ao hidrogênio, em que frentes a Comerc já está atuando, em que locais em relação a isso. Tá. Bom, esse é um tema que tem se falado bastante, mas ele, na verdade, está engatinhando no Brasil e no mundo todo. Não o hidrogênio propriamente dito, mas o hidrogênio verde, feito a partir de fontes renováveis, né? E é esse que nós estamos aqui desenvolvendo. Então, o que a gente tem? Nós temos na Comerc duas frentes ligadas a hidrogênio. A primeira é o hidrogênio para clientes industriais. Então, algumas indústrias consomem hidrogênio no seu processo industrial, siderúrgicas, indústrias de fertilizantes e assim por diante. Então, para esses potenciais clientes, a gente tem a oportunidade de construir plantas de hidrogênio dentro da sua fábrica, ou próximo da sua fábrica, consumindo exclusivamente energia renovável, portanto, hidrogênio verde, e ali o cliente consumindo direto da fonte para o seu processo produtivo. Então, não é para ele gerar energia com hidrogênio. Então, esse nós estamos atuando, a gente tem prospecção, não tem nenhum projeto fechado ainda, mas espero ter logo mais. Uma segunda frente que nós estamos atuando é o hidrogênio para a geração de energia. Então, esse nós estamos desenvolvendo projetos em alguns portos do Nordeste brasileiro, para que tenham um consumo ali mesmo de energia renovável e possam fazer exportação de hidrogênio para a Europa. Então, aí sim, é um energético que vai ser depois transformado em energia elétrica na Europa. Então, de certa forma, o que nós estamos fazendo é transportando a nossa vantagem em energia renovável aqui no Brasil, onde as fontes renováveis são tão abundantes,
transportando essa vantagem para a Europa por meio do hidrogênio. E dá para dizer quando essa questão do transporte para a Europa deve começar a avançar? Imagino que a demanda seja muito grande, né? Considerando, inclusive, o momento atual do continente europeu. Esses projetos são projetos bem mais sofisticados, demandam infraestrutura portuária, a própria geração renovável perto na mesma região do consumo do eletrolisador. Então, eu diria que esses projetos vão levar mais tempo. São projetos com escala muito maior, então aqui eu te diria que ainda vai levar alguns anos. Tá certo, André. Eu queria agradecer pela sua entrevista e seus esclarecimentos. Tá ótimo. Foi um prazer, Ludmila. Fico à disposição de vocês, da Agência Estado, para bater um papo sempre que vocês considerarem oportuno. Combinado. E obrigada a você que nos acompanhou até o fim dessa entrevista. Se inscreva no nosso canal e até a próxima.